Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso completo de informática para a Polícia Civil de São Paulo. Essa é a aula número 2. A gente vai trabalhar hoje com hardware, continuidade do que a gente viu na aula passada, e já entrar em sistemas operacionais, que são matérias bem próximas. Então lá na apostila a gente vai navegar entre o capítulo de software, ou de hardware e sistemas operacionais. Vamos começar essa aula aqui com uma questão que você já tem condições de resolver sozinho. Vamos lá. Os drivers são exemplos de software de sistemas, software aplicativos, intranet ou hardware. Estão lembrados? Fizeram a revisão? Se você fez a revisão da forma que a gente explicou na aula 1, analisou aquelas questões que a gente fez lá, você está bem afinado nisso aqui. Embora eu não expliquei o que é software de sistemas, aqui na apostila tem. Está lá no capítulo específico de sistema operacional, onde define os 3 tipos de software, aí lá está com mais detalhe. É bom dar uma lida, utilizar o material conforme a teoria do Richard Feynman. Vai lá e revisa, volta na fonte, dá uma lida, que é coisa rápida, para fixar. Principalmente aquela revisão de 24 horas. Mas vamos lá. A gente sabe que driver, com R aqui, ó, é software. Então, de cara, você elimina aqui hardware e elimina a intranet, que a intranet, na verdade, é um sistema lá que está dentro da área de internet. Intranet é um outro conceito que não tem a ver com software. A gente não viu isso lá, não expliquei isso na aula passada. Não tem a ver mesmo. Quando a gente for estudar internet, intranet, isso aí vai clarear um pouquinho mais. Agora, software de sistema e software aplicativos. Tem que ser uma dessas duas. Você sabe que software aplicativo são aqueles software que ajudam o usuário na interação com o computador. Então, seria o Word, Excel, PowerPoint e tal. Driver, software de driver, na verdade, você geralmente quando dá algum erro, fala assim, o driver de vídeo parou, instale o driver tal. É uma coisa mais voltada para o sistema, então é uma questão bem simples. A teoria lá está explicando mais facilmente, mas em resumo, o software de sistema, o driver é um software sistema, o gabarito é a letra A, porque driver são aplicativos que vão trabalhar mais interno, atendendo mais o computador do que o usuário. Você tem que saber só diferenciar isso. Quando falar de software aplicativo, é aquilo que o usuário usa para o lazer dele, para o trabalho dele, uma coisa que ele interage, como digitar um texto, ouvir uma música e tudo mais. O aplicativo que ele utiliza para dar uma manutenção no sistema, já vai baixando lá para os outros níveis. Aqui a gente pode clicar, a apostila é cheia desses links, não sei se vocês perceberam aí durante a navegação. Então, dependendo do assunto, que remeter a um outro assunto, você pode clicar e saltar. Importante você olhar aqui no seu navegador de PDF qual página você está, para você clicar aqui. Antes que vocês falem que não está batendo a página aqui, com o número da página aqui, ó, nem todas é numerada, porque o leitor de PDF ele já traz aqui. Mas, mais para baixo, a partir da página 100, 80, por aí, já está numerado ali na lateral. Não vai bater por quê? O leitor de PDF lê capa e folha de rosto. Então ele está contando a capa também. E aquela numeração na lateral da página, ela acompanha o índice. É a norma BNT. Então, na verdade, a apostila está certinha, mas aqui é pelo leitor. Então, vamos lá. Clique aqui, revise. Aqui nós temos a definição certinha dos 3 softwares que a gente estudou na aula passada. Software básico, que é o sistema operacional. Software utilitário, que vai apoiar o sistema operacional. E software aplicativo. Fechamos. Não precisamos de passar mais isso, né? Quem tem dúvida, dá uma lida aqui. Vamos começar a refinar nosso conceito de processador. Vamos voltar agora para hardware. Falando um pouquinho de software, vamos voltar para hardware. A gente está na página 20 para você se situar aí no seu material. Processador. Nós vimos que o computador ele é dividido em 3 partes. A gente vai estudar uma delas agora, que é o processador. Revisando, então, o computador ele é dividido em processador, memória principal e os dispositivos, que é de entrada, saída e híbridos, que a gente fez algumas questões na outra aula. O processador. Essa é uma definição bem chuta que eu trouxe aqui, com minhas palavras, baseado em vários materiais e principalmente várias questões de provas anteriores. Ele é considerado o cérebro do computador. Ele controla e executa instruções armazenadas na memória principal. Olha ali o asterisco, que já presta bem atenção nesse conceito, que ele está trazendo ali várias respostas de prova. Ele é composto basicamente por 3 principais componentes. Esse você tem que anotar. Olha o estudo ativo, não fica só assistindo. Tenha sempre uma caneta, um papel e anota alguma coisinha, coloca no bolso para você revisar daí 40 minutos, 1 hora e depois a revisão do dia seguinte. Mas vamos lá. Essas 3 partes do processador
Não preocupa também que a gente vai revisar durante a aula, a gente vai fazer questões sobre isso hoje, daqui a pouco. Vou deixar aqui o desenho dele, um processador i7 da Intel. Sempre, pessoal, vai ter essa arquitetura aqui. Unidade de controle, ULA, que é a unidade lógica aritmética, que efetua os cálculos, e os registradores. Registradores são memórias. Na pirâmide, que a gente vai rever, a gente parou na última aula, na pirâmide, a gente vai voltar nela, que está tudo ligado. Aí, essa matéria que a gente está vendo agora vai ligar com aquela pirâmide e tudo isso vai nos ajudar a resolver questões de prova e gabaritar, que é o nosso objetivo. A gente não está estudando para tirar 6, 7, 8, não. A gente está estudando para fechar a prova. Outra questão de prova aqui. Seu encaixe na placa-mãe é exclusivo e se chama soquete. Processador é encaixado aonde? No soquete, só isso. Ah, ele é encaixado no slot? Não, é no soquete. A gente vai ver o que é slot daqui a pouco. Vamos fazer uma questão. O processamento e o controle das instruções executadas em um computador são funções da, acabamos de falar, unidade central de processamento, memória secundária, memória principal, unidade lógica e aritmética, unidade de controle. Olha a maldade dessa questão aqui, pessoal. Está bem comentadinho aqui, mas essa aqui eu vou fazer questão de comentar. A gente viu lá que o processador é dividido em 3 partes, que é a unidade de controle, unidade lógica aritmética, que é a ULA, e os registradores. Aqui ele trouxe unidade de controle e trouxe unidade lógica aritmética, está aqui também, mas trouxe um conceito mais completo, unidade central de processamento. Ele trouxe geral. Então, se você tem dúvidas, é uma pegadinha. Você poderia lembrar de uma das partes, tem que lembrar das 3. Sempre que aparecer questão de processador, vai aparecer essas 3 palavrinhas. O C, ULA e registradores. O C, unidade de controle, ULA, unidade lógica aritmética, ou ALU também, do inglês, pode vir ao contrário, mas você tem que lembrar das 3. Você viu que tem 2 aqui, unidade lógica aritmética e unidade de controle. Não faz sentido você marcar uma ou outra, porque você estaria eliminando. E a questão de múltipla escolha tem que ser só uma. Então, essa aqui é a questão A, unidade central de processamento, UCP, ou CPU, ela possui os 2 aqui, ó. Então, a mais completa é a letra A e é o gabarito. Aqui no comentário a gente detalha isso, para você revisar e traz o gabarito. Atenção! Quando tiver escrito atenção, pessoal, leia, porque a chance de cair em prova é grande. São questões recorrentes, conceitos que sempre vão aparecer em provas. Quando a gente afirma que o processador executa instruções armazenadas na memória principal, eu falei que o processador executa o que está na memória principal. Mas aí entra o registrador, que é uma memória que vai armazenar os cálculos ali, o que acontece ali dentro, e tem a memória cache que a gente vai falar aqui. Então, resumindo, se você clica lá no Word, carrega o Word e está executando ele aqui na sua tela, como a gente está executando no leitor de PDF, por exemplo, ele é carregado sim na memória RAM, ponto final. A memória RAM apoia o processador. Agora, a memória cache, ela tem a ver com velocidade, e existe um negócio de cache hit, cache miss, que a gente vai falar daqui a pouco, que vai melhorar o processamento, vai melhorar a velocidade. Então, sempre que aparecer memória cache, ela está relacionada com velocidade. E os caches são aquela letrinha L que aparece. Cache L1, L2, L3, até L4, agora em 2018 temos. L vem de level, do inglês, que é nível. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Vou clarear um pouco sobre memória cache, então. Até para você comprar um computador novo, pergunta para o vendedor ou dá uma olhada na descrição qual que é a quantidade de cache que ele tem e quantos níveis de cache ele tem. Quanto mais níveis tiver e maiores forem essa capacidade, maior for essa capacidade, melhor. Então o cache está ali para apoiar. Ele fica mais próximo. Existe um barramento local para comunicação entre a CPU e a memória cache. Ok? Tem ali um barramentozinho para essa memória cache. E ela tem a ver com velocidade, então. A chave, então, sempre que aparecer pergunta sobre memória cache, gente, ela tem a ver com velocidade. A gente vai explicar sobre memória virtual, que não é tão veloz assim. Mas tudo com calma, eu vou explicar aqui na técnica. Vão acompanhar aqui a teoria, que foi feita de forma bem tranquila para você entender. E como eu falei, depois volta e dá uma lida. Lê o material depois de entender a explicação que a gente passa aqui, fica bem mais tranquilo. Vamos conceituar, então, para depois a gente voltar e explicar aquela frase toda. Vocês vão ver que aquela frase vai ficar mais elucidada depois que a gente entender o que é memória RAM, o que é memória cache. A memória RAM é uma RAM mesmo, que ela pula, ela salta quando a energia elétrica acaba.
Desligou a energia, não tem memória, ela é volátil, ela não é memória de armazenamento permanente conforme o disco rígido, que você pode guardar lá, desligar o computador, no outro dia está tudo lá. Então vamos lá para a teoria. Random Access Memory, ou Random Access Memory, memória de acesso aleatório, né, ao pé da letra. Tem a função de armazenar os programas, instruções que serão executados pelo processador. Pronto, então reforçamos o conceito. Memória RAM apoia o processador. Cliquei no programa, vai ser carregado na memória RAM, aquele pentezinho verde lá. Da memória RAM, então carregou para a memória RAM. Da RAM para o processador, outra questão de prova. Qual que é o barramento utilizado? Está em negrita que não é à toa. Barramento de sistema. Liga a memória RAM e processador. Como eu disse, eu trouxe aqui 5 características sobre a memória RAM que você tem que anotar. Essa que você tem que anotar e revisar. Porque pode aparecer com outros nomes, conforme a gente vai ver daqui a pouco em questões de prova. As principais são: permite a leitura e também a escrita. Precisa entender como que ele escreve e tal. Não, você consegue, durante o seu processo aqui de usar o computador simplesmente, você está escrevendo na memória RAM e ele tá sendo submetido à leitura pelo processador, faz leitura nele, escreve e lê o tempo todo. Porém, apaga quando acaba a energia. Memória primária não é secundária é o HD. Memória principal pode ser também chamada de memória principal. Memória real em contraposição à memória virtual, que eu vou explicar. E volátil, perde o conteúdo quando desliga. Agora vamos entender a memória cache aqui. Eu escrevi um pouco mais aqui, eu vou explicar para vocês, depois leiam também, dá uma lida para reforçar. É uma área de memória muito rápida instalada no próprio processador e, resumindo aqui, como eu já falei, 4 níveis, L1 até L4. L1, nível 1, é o mais próximo, então é mais rápido, é mais próximo do processador. L4, a mais afastada. Então 1 está bem pertinho, 4 é mais afastada. Qual que é a regra aqui? Quanto mais perto, mais rápido. Quanto mais longe, mais afastada. Quanto mais longe, mais afastada é boa. Quanto mais afastada, mais lenta. Porém, esse lento aqui é uma velocidade incrível. Ela tem a ver com velocidade. E quando então o cache vai entrar em ação? Porque você está me falando aí que da memória RAM vai para o processador. Tenho certeza que muita gente se fez essa pergunta. Então, onde que entra a memória cache? Isso é uma busca antecipada. É uma tecnologia, inclusive, de previsão daquilo que vai ser acessado. É uma coisa incrível. Ele vai armazenar ali no cache para fazer o cache hit. O que seria isso? Ele vai armazenar algumas coisas ali bem pertinho. Imagina que eu trabalho aqui entregando material para você e a distância de um braço eu te entrego. Você é o processador, eu sou o cache. Um braço eu te entrego, é rápido. A memória RAM é como se fosse 3 braços ali, tem que dar uns passos para te entregar. Então, o que fica na memória cache é aquilo que o processador entende que ele vai utilizar. Fica ali armazenado. Já perceberam que quando você clica no programa a primeira vez, ele demora a carregar e tal. Depois você fecha, vai lá no X aqui e fecha. Quando você clica de novo, ele na hora ele está ali, porque já está carregada a memória. Ele está armazenado ali, entre memória cache, entre memória RAM, está naquela região. Não está lá na memória secundária mais, porque já carregou uma vez e ele subentende que você vai voltar e usar de novo. Então, quando ele vai lá buscar, procurar alguma informação e ele está na memória cache, ele chama de cache hit, ou seja, acertei, armazenei que eu sabia que eu ia te usar uma hora. Você estava aqui pertinho. Quando ele procura ali e não acha, aí dá um cache miss mesmo do inglês de perder. Procurou, não achou, ele vai ter que procurar lá, aí dá aquela travadinha e tal, porque não está muito perto, vai fazer até um barulhinho quando tem aquelas HD ainda de disco e tal, mecânico, aí vai fazer aquele barulhinho e tal, aí vai trazer informação para cá. Na segunda vez, fica tudo muito rápido, mas vamos melhorar mais ainda o conceito agora. Então, processador busca na memória RAM. Agora, quando ele utiliza esse cache aqui no caminho, ele chama de busca antecipada na memória cache. É o conceito de busca antecipada. Mas aqui abaixo eu explico o que é cache hit, é o que eu falei. Simplesmente cache hit, cache miss. Está aqui explicando a teoria, para quem quer aprofundar mais. Vou finalizar esse assunto aqui de comunicação com os barramentos. Então, nós já falamos um pouquinho que tem um barramento lá de sistema, vocês já entenderam, pedi para anotar, que nós vamos reforçar de novo. Olha aqui, ó, barramento de sistema. Barramento entre processador e RAM. Está em negrito aqui. Ó. Porque tudo que transita ali no computador tem que ter um caminho. Tem que ter um caminho. Esse barramento é como se fosse realmente uma estrada, uma via. Quanto mais largo o barramento, é como se fosse uma estrada mais larga. Esses barramentos possibilitam, então, a comunicação entre memória RAM e processador,
entre processador e os dispositivos de entrada e saída, periféricos e tal. Aí tem barramento mais rápido, mais devagar. Nós vamos ver aqui agora a teoria enxuta. O barramento local é entre CPU e memória cache. O barramento de sistema, CPU e memória RAM. Olha aqui, vamos ler. Comunicação interna de processador com a cache é um barramento local. É só pensar que o processador é pequenininho, localmente ali uma via local, processador e cache. Próximo, processador e RAM, barramento de sistema. E o terceiro, processador e demais periféricos, é realizado pelo barramento de expansão. É um barramento mais lento, porque a velocidade de transferência de dados desses dispositivos mais externos é bem mais lenta, então não justifica você investir tanto capital num barramento tão rápido para dispositivos que não vão ter tanta velocidade assim. Aí fica aquele gargalo. A velocidade do barramento é muito alta, porém passa um carro só. Para que você vai ter uma via de 10 passagens para ligar duas cidadezinhas de interior que passa um carro só? Aí é a lógica da cidade grande. Na cidade grande você tem viaduto, um passa por cima do outro, que passa por cima do outro, para não ter nem sinal de cruzamento, para o trânsito não parar, e mesmo assim para, trava, conforme o computador também. Mas é questão de lógica. Então, pensem nisso. Barramento de expansão é mais lento e ele vai expandir para toda a máquina. Os outros barramentos são mais internos ali para trabalhar entre processador, memória cache. Eles são muito rápidos. Clareou? O conceito enxutão, então, de barramento é esse aqui, ó. Linhas de transmissões que possibilitam a comunicação de dados entre os vários dispositivos do computador de maneira controlada. Bom, vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui para a gente clarear um pouco o nosso conhecimento. Baseado no que a gente já estudou, dá para resolver isso aqui. E ajuda também a eu explicar alguns detalhes que, porventura, passaram batido. Há um certo número de níveis em um computador. Camadas, né? Como eu falei. Computador, vários segmentos a gente trata como camadas. A gente está vendo agora aquela camada de hardware, sistema operacional e camada de aplicação. E também o peopleware, que a gente vai ver daqui a pouco. Até comentei na aula passada que são as pessoas envolvidas no processo. Então, isso é praxe. Em um computador, ele é definido em vários níveis. Desde o nível de usuário, que está depois da camada de aplicação, o usuário também conhecido como peopleware, até o nível de hardware, que é aquela camada mais baixa. Então, aqui, ó, pegamos extremos. De usuário até peopleware, os níveis se tornam menos abstratos, ou seja, descendo vai ficando menos abstrato. Por que abstrato? Na camada mais alta é só aplicativo, é só software, é coisa abstrata, não tem como você tocar num software, tem como você interagir. Então ele vai ficando menos abstrato à medida que desce. E mais a ver com a estrutura interna do computador. Então essa estrutura torna-se mais visível. Nas opções abaixo, identifique a de mais alto nível. Entenderam a questão de abstrato? Vai descendo, vai ficando menos abstrato, ou seja, mais concreto, coisa que tangível, ou seja, hardware. A questão só fala disso. Vamos identificar então aqui é de mais alto nível, mais perto do usuário, que o usuário tem em contato, uma coisa mais abstrata então. Barramento de dados. Barramento de dados, pessoal, vimos lá que são ligações, são ruas, avenidas. Então são circuitos realmente, é coisa rígida, sólida, então não pode ser. Portas lógicas pelo mesmo princípio, são circuitos lógicos. Abriu, fechou, aquela questão de 0 e 1. Portas lógicas também são circuitos, então não pode ser. A LU é a unidade lógica aritmética, que é a ULA, é um processador, tá ali uma parte também física, é o hardware, é o processador que a gente estudou. Então não pode ser. Linguagem assembly. Ah, mas eu não sei o que é assembly, nem precisa saber. Falou que a linguagem de programação são algoritmos. Aí sim, é onde o usuário, o programador, ou o ser humano no caso, ele vai estar ali interagindo. Então, o gabarito é o assembly, é uma linguagem de programação. Tem várias centenas de linguagens de programação que você não precisa conhecer. Basta você entender que é uma linguagem de programação, é uma parte mais próxima do usuário, ele interage ali, tranquilo? E a última, unidade de memória, é o pentezinho de memória. Pode ser uma unidade de memória aqui RAM ou unidade de memória de HD também, é hardware. Então a questão utilizou um termo mais sofisticado, porém só quis saber se você entendia ali o que, identificar no meio dessa bagunça aqui, o que é uma parte mais alta do computador, da camada, o nível mais alto que está mais próximo do usuário. Viram como é importante aquele desenho de camada? A gente tem que entender essa questão de hardware, a parte intermediária que é o sistema operacional, a última parte que é a camada de aplicação e o peopleware. Vamos para mais uma.
para refinar aqui, ó. Deu dúvida, reveja a matéria aqui. Você anota a página que estava para não se perder, clica, vai lá, revisa e volta. Tipo aqui, ó. Pulei, fui para 18, clica aqui de novo, volto para 24. Onde que eu estava? Vou mais uma então. Técnico de tecnologia da informação. Trouxe essa questão mais avançada para a área de técnico de TI, na verdade, para mostrar para vocês que o nosso conceito está bem preciso, bem enxuto sobre barramento, sobre essa questão que a gente já falou. Qual barramento interconecta CPU, que é o processador, e a memória cache? Acabamos de falar, hein? Olha a curva do esquecimento atuando. Tem que revisar, por isso que a gente vai revisar para dar um tapa na curva do esquecimento. Barramento local. Essa não teve nem graça, né? Já veio de cara aqui a resposta. Barramento local. Vamos marcar aí. Pega a canetinha, então, vamos marcar em gabarito. Você vai marcar aí 1. Já marcou qual letra aqui? Vamos marcar lá. 1 foi D, linguagem assembly. Depois a gente vai conferir o gabarito no final. Sempre na apostila, quando tiver questões assim numeradas, pode anotar o gabarito que vai ter embaixo. Quando não tiver numerada, é porque ela vai ser explicada durante o processo aqui mesmo. Quando ela não tiver número, beleza? Então vamos lá, A2, nós já marcamos aqui, letra A. Vamos analisar os demais. Barramento de sistema, qual que é esse barramento? Volta lá e revisa, esqueceu, pô? Barramento de sistema, barramento de alta velocidade. Como eu falei, são os barramentos que já é um conceito de um barramento que trabalha entre CPU, memória RAM, que está ali naquela parte mais rápida. Não é o barramento de expansão. É barramento de alta velocidade, é só um conceito. Não tem um barramento de alta velocidade, esse é um só, não. Vários barramentos ali que estão trabalhando perto do processador para apoiar em relação a memórias e tal, barramento local, eles são de alta velocidade. Barramento de expansão é também um barramento de baixa velocidade. É aquilo para expandir tudo. Então, não são esses barramentos aqui. Vamos para a terceira aqui. O desfragmentador de discos do Windows e o programa Setup do microcomputador são. Setup é quando você entra no Setup para mudar alguma coisa. Geralmente a tecla mais comum para entrar no Setup é Delete ou F2, mas é onde você clica ali para entrar naquela tela azul. Aquele Setup é um programinha. Então ele está falando de desfragmentador de disco do Windows e do programa Setup de um computador. Eles são respectivamente exemplos de quê? Olha lá. Não são software aplicativos, porque você não usa setup para... vou usar um setup aqui agora. Você vai dar manutenção na máquina com setup. Não vai ser aplicativo. Não vai ser... Quais são? São 3 tipos só. Vamos tentar identificar aqui então. Vamos pelas letras, fica mais fácil. Programa aplicativo, de cara, não é. A gente viu que o desfragmentador é para manutenção e o setup mais ainda. Programa proprietário. Não, a gente vai estudar isso quando a gente for estudar Linux e Windows. Eu vou entrar nesse mérito aqui de software proprietário e software livre. A gente vai estudar um pouquinho mais. Mas não é também e está em aplicativo aqui também. Letra C, programa utilitário e firmware. Opa, programa utilitário, desfragmentador e um firmware, que é o programa Setup. Quando acontecer isso, firmware, o que é isso? Eu não expliquei, o professor não explicou. Não apavore. Vamos copiar aqui, ó, Ctrl C, copiou. Vamos dar um Ctrl F para buscar. E vamos buscar a palavra aqui, vai ter na apostila. A gente está na página 24, anota onde você está para você voltar depois. Vou anotar aqui, página 24, vamos pesquisar o que é firmware. Muita coisa sobre firmware. É um conjunto de instruções operacionais gravadas no hardware de alguns dispositivos. Para facilitar a vida do concurseiro, podemos defini-lo como software embarcado. Ou seja, aquilo que é gravado lá na fábrica. Eles gravam isso ali. Tem todo o conceito de firmware e driver aqui, ó, mais para cima. Como eu falei, pessoal, são 382 páginas. Eu vou nortear aqui, vou amaciar a carne para vocês, mas quem vai assar e comer é você, para a hora da prova. Cabe você fazer revisão e complementar os estudos. Afinal de contas, nossa aula são só 50 minutos, no máximo 1 hora aqui. Durante a semana vão ser 3 aulas. Está lá escrito, lá, explicando. A gente vai ter... Eu expliquei no post. Quem tem dúvida ainda vai lá naquele post e lê. Mas 3 aulas de informática por semana aqui no YouTube, o restante você revisa porque tem que dar foco, principalmente vocês que vão fazer provas para 30 questões, 20 questões, 16 questões, até 10 questões é muita coisa. Informática, dessa vez, a banca pegou pesado com a informática. Então tem que dar uma revisada sim. Viu lá o firmware, anotou, complementou os estudos, vamos voltar para a página que a gente estava. Qual página que é? Anotei aqui, página 24. Vamos voltar para lá. Voltando aqui para a questão, letra C, então a gente entendeu. Programa utilitário e o firmware, que é aquele software embarcado, então, que é aquele setup. Quando você entra na máquina, já vem gravado isso lá do fabricante.
Tá a teoria toda lá. Letra D, programa proprietário, e letra E, programa aplicativo, aí já não tem nada a ver. Tem coisa, tá vendo? Que até por eliminação você faria. Porque você já está tendo uma bagagem boa, uma teoria bacana sobre o que são os tipos de software. Tem muita gente que nem entende que software tem divisão de software, na verdade. Então, com essa teoria toda, dá pra gente, até para eliminação, às vezes vem uma questão que é a certa que você não estudou, mas as outras tendem a vir muito errado, então dá para acertar. Vamos conferir o gabarito então, essa aqui a gente marcou programa utilitário e firmware, letra C, 3C, gabarito 1D, 2A, 3C. Aí o gabarito ou vai estar aqui de cabeça para baixo ou bem no finalzinho da folha, vocês devem ter percebido aí. Sempre a gente está misturando questões com a teoria para a gente fixar bem. Então, vamos dar uma acelerada aqui para a gente ver mais material. Eu vou recomendar a leitura da próxima página, 25. Dê uma leitura nessa questão que ela está explicada passo a passo. O que eu disse? Quando aparece uma questão que ela não tem número aqui na frente, ó, FUNCAB e tal, não tem número, porque ela vai ser toda explicada. Ela está complementando o assunto de barramentos, que, embora não seja complexo, ele é cheio de teoria. Então, eu estou explicando aqui como você resolve uma questão sem ter estudado a teoria toda. É uma forma de se estudar. Recomendo muito você ler essa página, porque ela explica aqui detalhe por detalhe, não só da matéria, como você resolve questões de informática de forma parcial, sabendo só metade, por exemplo, da teoria, por análise, porque tem aqui analogia, por exemplo, até com o sistema de comunicação, tá vendo? Questão de emissor, receptor, código, canal que você estuda no português. Eu tento, assim, expandir o máximo a sua mente para que você encare uma prova de forma mais segura. Então, eu recomendo a leitura aqui dessas páginas, vai até a página 27, a explicação. Aqui Linux, não vamos entrar em Linux agora, vamos passar para a página, a gente vai lá para a página 90 agora, voltar para essa pirâmide. Pessoal, percebam que, embora seja muita teoria, agora com esse desenho, o desenho ajuda a gente a associar mais as questões. Como vai ficar fácil agora a gente fazer um fechamento e vamos fazer mais umas 5 questões de prova hoje, rapidinho, para a gente acelerar esse negócio aqui e passar mais material possível. Olha a pirâmide. Como eu falei, no pico da pirâmide, quem está lá? Registradores, porque ele auxilia o CPU direto, ele está dentro do CPU ali. Então é a mais rápida de todas, está lá em cima. Logo na sequência vem o cache, que são 4 níveis, L1, L2, L3, L4. Mais velocidade e ele busca lá na RAM a informação, o cache. É aquela busca antecipada. Cache hit, cache miss. Depois vem a memória principal, memória RAM, memória real. Passamos lá 5 conceitos, ela é volátil, se desligar o computador, ela apaga seu conteúdo e tal. Depois que vem aqui, ó, as memórias secundárias, que é a memória de massa, aqui para baixo. E olha aqui, ó, vou tentar passar aqui selecionar. Memória secundária vai envolver a memória virtual, que eu vou explicar o conceito agora. Dá uma respirada aí, presta bastante atenção nisso, porque é muito clichê essa questão. Cai todo concurso é cobrado com conceito de memória virtual. Ela é um mix de memória real e memória RAM e HD. O HD é o disco rígido, aquela memória lenta que está lá no barramento de expansão longe. Na verdade, a memória virtual ela está em contraposição com a memória RAM, que é a real, porque ela vai simular uma memória RAM enquanto o computador encher essa memória. Porque como ela é cara, a memória RAM está aqui, ó. Lembra do preço? Quanto mais em cima, mais caro. A memória de massa ela é barata, então você tem muita memória de massa no seu computador. Eu aposto que o seu computador hoje tem no mínimo 500 GB de capacidade. Se você estuda, você deve ter HD externo de 1 TB, mais HD de 500 GB, e é barato, relativamente barato. Agora, a memória RAM não. 4 GB no seu computador aí, 2 GB, 8 GB já está assim, nua, eu tenho memória demais, porque ela é cara. Contudo, imagina que seu computador tem 2 GB só de memória RAM, e ele encheu. Existe uma questão aqui de simulação de memória RAM no HD. Porém, já vou adiantar para vocês, não é um excelente recurso, é um recurso de sobrevivência. Por quê? A gente já viu que existem barramentos rápidos que trabalham entre memória RAM e processador. Memória cache e processador, fica ali. Agora, se você vai simular uma memória RAM, simular, ela não é real mais, ela é virtual. Lá no HD, que utiliza um barramento de expansão, que é um barramento lento, imagina o que vai virar a sua máquina, vai ficar lenta. Então serve basicamente para ela não morrer, na verdade. E é uma técnica que existe, todo sistema operacional tem,
No Linux se chama swap, que é a área de troca. A gente vai aprofundar isso mais na área de Linux, mas isso que eu te falei, você já acerta umas 5 questões de prova, 10 ou quiçá todas que forem cobradas com conceito de memória virtual. Ou seja, o que é a memória virtual? Simulação da memória RAM lá no HD, vai simular uma memória RAM, então ela é memória virtual, em contraposição à memória real. E utilizado recurso de quem? Do HD, que são memórias secundárias ou memórias de massa, disco rígido. Tranquilo? Vamos lá então, dar seguimento agora. Vamos fazer algumas questões de prova. Memória RAM e ROM, a gente já deu uma... ROM não, né? Vamos passar uma memória ROM. Então vamos rever aqui. Não custa, né? Memória RAM a gente falou bastante. Vamos falar sobre memória ROM. Read Only Memory. Memória de somente leitura. Essa sim, ela não é volátil. Ela está escrita lá no computador. Seus dados são gravados pelo fabricante. Você pode desligar e ligar quantas vezes quiser que ela não vai ser apagada. Ela é o contrário da RAM em relação a essa teoria de memória de volátil e não volátil. Com isso agora a gente faz uma série de questões. Vamos lá para essa aqui da CIES Gran Rio. Em um computador pessoal são utilizados vários tipos de memória para auxiliar a unidade central de processamento na execução dos seus aplicativos. Dentre essas memórias, aqui é considerada como memória de massa. Já matou, né? Memória de massa. Não volátil. Normalmente utilizada pela CPU como memória virtual, ou seja, não é memória real. Não é volátil. Já matamos a questão. Em sistemas operacionais como o Windows 7, é o BIOS, Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída. Não tem nada a ver, nada a ver, né? Com a teoria da questão. Memória ROM, acabamos de ver lá. Read Only Memory, também não. Memória cache, memória rápida, ela está lá apoiando o processador. Letra D, memória principal. Já falou que ela não é volátil. Memória principal, a memória real, ela é volátil. Se ela não é volátil, não pode ser. Sobrou o quê? O disco rígido. Esse é o conceito, então, de busca lá na memória virtual. Virtualiza. Porque tem gente que tem aquele conceito assim, se eu tenho 2 GB de memória e eu tenho 500 GB de HD, vou fazer uma memória virtual lá de 16 GB e vou arrebentar com o seu computador, que é de 4 GB só. Longe disso, a memória virtual ela é um recurso paliativo ali para a máquina não parar. E para alguns outros recursos mais avançados que a gente não vai entrar no mérito. Você precisa saber que ela está lá no HD e ela está em contraposição à memória RAM, que é real, essa é virtual. Não tem um número também, porque tem a explicação que já vai vir o gabarito. O gabarito letra E. Tem explicação de novo para você revisar. Mais um do TRE sem número, com certeza tem explicação. Não tem número aqui na frente. Nos computadores atuais, existe um tipo de memória cuja função é atender às demandas de velocidade. Eu facilitei aqui, né? Coloquei velocidade em negrito. Quando eu trato de velocidade, pensa lá na memória, pensa no triângulozinho lá das memórias, na pirâmide. Trata-se de memória principal? Opa, é rápida, principal. Vamos continuar lendo. ROM? Não. Cache? Cache. RAM? EPROM? Olha aqui, você poderia ficar entre memória principal, memória cache e RAM. Mas como é múltipla escolha, a gente sabe que memória principal e memória RAM são sinônimos. Logo, se fosse letra A, anularia a questão, porque eu não posso falar que em uma questão que existe memória principal e RAM que são diferentes. É a mesma coisa, é o mesmo conceito. Então, eu elimino A e elimino a letra D, RAM. ROM a gente viu que não é, EPROM também não é. Então, é memória cache, tem a ver com velocidade. Agora sim falou de velocidade. Volte na pirâmide e olhe qual das memórias mencionadas está no topo. Mais no topo, não é no topo final que são registradores. Viu que a mais alta se chama registradores? Pois é, mas ela não está aqui nas opções. E outra coisa, os registradores estão dentro do processador. Gabarito letra C. Mais uma questão, vamos lá. A respeito do hardware, em um computador pessoal, assim como seus componentes, interfaces e funcionamento, assinale agora a opção incorreta. Incorreta sobre hardware. A diferença entre a memória RAM e ROM é que a RAM só permite a leitura dos dados, enquanto o ROM, leitura escrita. Inverteu os termos aqui. Está errado. Então é essa, letra A. Está caçando incorreta, já achamos. Vamos analisar as demais. B. USB é um padrão para interconexão de periféricos externos.
Ele permite a conexão de periféricos sem necessidade de reiniciar o computador. Essa até quem não estudou nada de informática entende, né? Você não precisa desligar o computador para plugar um USB. Letra C, disco rígido ou HD é um dispositivo de armazenamento que armazena informações de forma não volátil, certinho. Imagina você coloca suas fotos que você foi para a praia, lá no HD, desliga o computador, apaga. Não pode apagar, né? Também outra questão que quem não estudou nada ia acertar. CD-ROM é um tipo de mídia de armazenamento óptico, não volátil e de apenas leitura. Read Only Memory. Um CD compacto, né? Compact Disc, Read Only Memory. Mídia de armazenamento óptico, não volátil, apenas leitura. Tá certo também. Então a incorreta é a letra A. Eles inverteram então RAM e ROM. A análise de cada item também está aqui. Não falei? Quando não tem um número na questão, eu explico com detalhe. Se tiver um número aqui, aí já vai aparecer o gabarito embaixo. Olha aqui, então uma série de questões. Essas eu não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem e olha o tanto de questão aqui. Não dá tempo de fazer todas, galera. Opa, deixa eu tirar o gabarito aqui para vocês não colarem. Então, mais 6 questões aqui com gabarito. Vão lá agora para o PowerPoint. Separei aqui algumas questões para vocês. Já falamos, né, sobre as aulas. No final vão ser, então, 20 aulas. Esquema de computador, a gente já falou. Perceberam agora? Agora vai fazer tudo sentido. Vamos voltar lá no início agora. Tudo vai fazer sentido agora nessa camada. Na informática, tudo é visto como camadas. Vamos lá então, na camada de hardware, temos CPU, memória e dispositivos, que são entrada, saída e híbridos. Então, afinadinho agora, hein? Próximo, kernel, que é o núcleo, sistema operacional. O Windows e Linux, no nosso caso de estudo, é o que a gente vai estudar aqui. E na camada de aplicações, por exemplo, Calc, Excel e Word. Vamos por parte então. CPU, memória e dispositivos é a camada de hardware, já fechamos. Processador, já estudamos. Olha o processador aqui, ele entra onde? No socket. É isso aí, ó. Processador só entra no socket, só isso. Aqui está a placa-mãe, o processador, a memória RAM. Essa aqui está até mais bonita do que aquela verdinha, né? E olha aqui, memória RAM vai no slot. Processador no socket. Agora, tem mais slot aqui? Tem slot. Só memória RAM que entra no slot? Não. Tem slot para a placa de vídeo, com o slot PCI Express aqui para a placa de vídeo, que é bem rápido. Tem outros slots menorzinho aqui para outras placas. PCI. Aí que tem o SATA, tem outras coisas aqui na placa-mãe. Isso aqui é a placa-mãe, tá, pessoal? O que vocês conseguem enxergar do lado de fora são as conexões. Olha aqui, um teclado, que é um dispositivo mais periférico. Teclado. Aqui um headset. Vamos considerar que isso aqui é um headset que tem aquele microfonezinho aqui. E você escuta o som. Esse dispositivo aqui, ele é entrada, saída ou híbrido? É híbrido, né? Aqui, ó, o que você consegue enxergar do lado de fora, as portas USB, entrada para som e tal. Aqui, por exemplo, se fosse para você conectaria aqui. É um cabo só, quando chega aqui ele vira dois. Um vai entrar aqui na saidinha verde aqui, que vai sair o som. E o outro aqui na rosa, que é o microfone. Essa aqui vai ficar porque é entrada de linha. Você pode ligar seu teclado USB aqui, ou talvez, se ele for um teclado mais antigo, você pode ligar ele aqui nessa portinha roxa aqui, ó. E o mouse também, você pode ligar nessa aqui, se for um mouse mais antigo, você liga ele aqui, ou também na USB. Então a placa-mãe, ela tem esses barramentos aqui também. Isso aqui também são considerados barramentos, barramento USB e tal. E os barramentos que a gente estudou lá, que liga processador, memória RAM, aqui ó, tem uma trilha aqui ó, que vai fazer essa ligação. O processador está aqui dentro, imagina o processador aqui encaixado, vai comunicar com a memória RAM. Tem um barramento específico. Agora, tem um cabo SATA aqui, ligando lá no seu CPU, no gabinete, um HD, um disco rígido aqui, ó. Vamos desenhar um disco rígido aqui, ó. Que é aquele quadradão que fica lá, cheio de informações. Quando o processador pede informação que está lá no HD, olha a distância que percorre. Aí faz isso aqui, ó. Passa nesse aqui para depois pegar um outro cabo para ir lá no HD. Aí você simula uma memória RAM aqui, que é que seu computador fica rápido. Ó, vou pegar uma memória virtual aqui, não real. A real está aqui, ó, encostadinha. O cache está dentro do processador, está tudo encostadinho. Aí você vai simular uma memória virtual lá no HD e quer que o negócio fique rápido. O tanto de barramento vai ter que passar e tal, é só um paliativo mesmo. Deu para clarear? Vamos ver se deu mesmo? Memória RAM já falamos. Já falamos sobre isso aqui. Isso aqui tudo já viu na aula passada.
Já fizemos essas questões na aula passada também, mas tem questão nova aqui, ó. Barramentos, acabamos de falar. Olha aqui as memórias. Aqui está mais completo, tem o cache L1 a L4 aqui, ó. A nossa pirâmide, que dá para resolver uma série de coisas. Vamos resolver mais uma, então. Já resolvemos essa aqui. É o disco rígido, essa aqui nós já fizemos, então. Vamos ver qual que a gente não fez ainda. Vamos fazer essa questão aqui. Acho que essa aqui eu não fiz ainda não. Já estou ficando até meio perdido aqui, galera. Vamos lá. A busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada nos processadores dos microcomputadores atuais, de forma a acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória principal para a memória virtual. Olha aqui, a gente já começa a eliminar de cara. Até dói o ouvido agora, né? Busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada nos processadores de forma a acelerar a execução. Aí se você vê a palavra acelerar e ouve memória virtual não pode ser de jeito nenhum, não tem nada que acelere aqui. Busca antecipada a gente já sabe que tem a ver com memória RAM e memória cache. As duas trabalham de forma de busca antecipada. O segredo aqui é você saber se a busca antecipada acontece da memória RAM para o cache ou do cache para a memória RAM. Estão lembrados? Da memória principal para a memória cache, olha aqui. Eu acho que é, vamos ver. Da memória virtual, não. Memória virtual não tem nada a ver com acelerar. Tem a ver com atrasar o negócio. Do cache para a memória principal. Opa, tá lá no cache e vai para a principal? Essas duas são iguais, tá vendo? Acho que não é, não. Do cache para a memória virtual, da onde, né? Memória virtual, não. O que poderia causar dúvida, pessoal, é aqui, ó. Porque você sabe que a busca antecipada é uma relação entre RAM e cache para acelerar o negócio mais ainda. E são as memórias que estão lá em cima da pirâmide. Só que a gente aprendeu que a regra é o seguinte. Quando você clica no programa e ele é carregado para a RAM. Da RAM, ele é jogado no cache para fazer aquela busca antecipada e fazer o cache hit, cache miss, que é um outro processamento mais sofisticado ainda. Então, é essa mesmo. Vai carregar na memória principal e depois da principal vai para a memória cache. É a letra B, nosso gabarito aqui, ó. Vamos conferir? Letra B, memória principal para a memória cache. Vamos lá para mais uma questão. Julgue os itens a seguir acerca de hardware, parte física, e de software, então são os dois, parte lógica também, usado em computadores pessoais. ROM é um tipo de memória não volátil, read-only memory, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada. Tá certinho, porque ROM ela não é volátil. Tranquila essa questão. Certo, esse é o tipo de questão do CESP que você escreve se está certo ou errado. Bom, pessoal, vocês perceberam que hoje o bicho está pegando mais um pouquinho do que a aula 1, né? E a intenção é essa. Daqui para frente a gente vai trabalhar mais questões, teoria, questões, volta na apostila. A aula 1 foi uma boas-vindas. Como estudar, como você interage com o material, como que revisa. Tem que aplicar tudo isso para que essa quantidade de informações, olha, imagina o desperdício, a quantidade de informação que a gente estudou aqui, se você não revisar e perder isso. A gente já viu que foi comprovado que perde muito, então tem que revisar. E se você está gostando, compartilha com seus amigos, como eu falei, deixa seu like e principalmente a sua dúvida, não leva dúvida para a prova. Qualquer dúvida você entra aqui, deixa seu comentário ou vai lá na guia contato do site fabianoabreu.com e escreve lá. A unidade de controle ULA. Opa, peraí, tem que ler a pergunta, né? Quais elementos são integrantes de uma unidade central de processamento de um CPU? O que compõe o CPU? O que eu falei, pessoal? São 3 partes principais. Tirando o cache, que é tipo um acessório, que embora hoje está bem meio que obrigatório, né? Até por questões comerciais, você compraria um processador que não tem memória cache? Eu não compraria. Mas, teoricamente, ele tem 3 partes. Quais são? Unidade de controle, sim. Unidade de lógica aritmética, sim. E HD? Opa, já começou a soar muito ruim, né? Isso é o aprendizado entrando na sua mente. Quando começou a soar coisa muito pesada, porque você está aprendendo. Letra B, unidade de controle, sim. ULA, sim. Registradores. Essa aqui, não vou nem ler as outras. É a letra B. Beleza. Por hoje é só.
É só isso. Revisem, dúvidas, postem nos comentários. Te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!